Boa noite. Hoje vamos ter uma live especial onde nós vamos entender o que é oficina de memórias. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estiverem entrando, convidem as pessoas. Bom, eu trago esse tema porque é um tema bem curioso e as pessoas sempre ficam me perguntando, André, o que é oficina de memórias? Oficina de memórias, por vários anos, teve o nome de limpeza de memórias. Boa noite, Sueli, boa noite, Sânzia. Ele era a nossa limpeza de memórias. Mas estava acontecendo uma confusão muito grande que as pessoas perguntavam para mim assim, André, o que eu vou fazer? Eu vou limpar minhas memórias, eu vou ficar desmemoriado? E eu resolvi realmente mudar o nome do limpeza de memórias para oficina de memórias. Porque eu acredito realmente que a gente precisa trabalhar as nossas memórias. Então eu quero que vocês imaginem uma oficina que a gente começa a consertar tudo que está errado. Então, a gente pega as nossas memórias que estão sujas e nós começamos a limpar nossas memórias. Mas dentro de nós existem memórias maravilhosas, que precisam também a gente começar a limpar, tirar aquela crosta toda para deixar brilhar o melhor de nós, que nós não fazemos. Então, o que seria realmente essa limpeza? O que nós limpamos e o que nós trazemos, para o brilho? São os nossos sentimentos. Esses sentimentos é a nossa forma pensamento. Então, preste atenção. O que eu sinto é a forma do meu pensamento. Então, tudo que eu penso, o meu pensamento tem uma forma e desta forma eu gero o que eu sinto. Então, os meus sentimentos vêm derivados aos meus pensamentos. Então, quando nós começamos a mudar a nossa forma pensamento, nós criamos novos sentimentos. Além de criar novos sentimentos, nós vamos limpando de tal forma que aquilo que realmente precisa aparecer vai brilhar. E é isto que é a oficina. Nós vamos apertando um pouquinho de cá, frouxando um pouquinho de lá, limpando, tirando aquilo que não tem mais necessidade, tirando o que é velho, trocando por peças novas, para que a gente realmente consiga entender que nós estamos na Terra para sermos felizes. Que a Terra é um berço de aprendizado. Que a Terra é um berço de oportunidades para que eu possa ser cada dia melhor. E tirar aquela questão que a gente fala assim, do sofrimento. Então, muitas pessoas acreditam que estão na Terra para sofrer. Eu falo isso em quase todas as lives, eu venho repetindo isso. E elas falam, minha vida é sofrimento, eu vim na Terra para sofrer, não tem como. E eu tenho muitos alunos, eu tenho clientes, que falam comigo, André, eu vim realmente para sofrer. Eu falo, mas sofrer por quê? Qual é o motivo do seu sofrimento? É porque eu estou vindo aqui para poder pagar muito pecado. Pecado de quê? Não, mas é porque eu estou vendo que eu tenho muito karma. E eu acredito que nas últimas encarnações eu fui uma peste. Então eu tenho que sofrer. Então ela consegue justificar o sofrimento. Ela consegue dar nome no sofrimento. Agora eu quero que vocês entendam que todos nós já chegamos na nossa terra já com quase tudo pronto. Que é o que as pessoas chamam de karma. Mas não é um karma para a gente poder pagar. Não é karma da gente pagar. A gente já chega com uma programação de uma frequência de algo que a gente tem dentro de nós. E as duas primeiras memórias, que os sentimentos, vamos prestar atenção, os pensamentos vão gerar os nossos sentimentos. E estes sentimentos são as nossas memórias. Então, quando eu ativo o meu pensamento, eu ativo as minhas memórias. E duas memórias. A primeira memória, vamos falar da primeira memória, que é o medo, Eu já falei isso em várias lives, falo isso nos cursos, mas vou repetir rapidamente para quem não conhece
a minha linguagem para quem não sabe realmente o que é. A primeira emoção que nós trabalhamos é o medo. E nós falamos isso, tá lá nas lives no YouTube, falando sobre o medo. Tem uma live inteira falando sobre o medo. Aonde que nós... Ah, tá aqui, eu acredito que eu só vim para sofrer. Não tem sofrimento, tá? E vocês vão entender por que agora, tá bom? Então, olha bem, a primeira memória que eu tenho é a do medo. Então, eu venho com muito medo. E este medo é medo de onde? Bom, a minha mãe tá grávida, ela tem medo de morrer no parto, ela tem medo se vai dar alguma coisa certa, se vai dar alguma coisa errada, então ela cria, então, o medo, tá? Deste medo, ela já passa para inconsciente rejeitar a criança e abandonar a criança. É inconsciente. O medo de morrer é tanto que ela começa nesses sentimentos, ok? Na hora que a criança nasce, então isso é uma memória de feto, memória de feto. Quando a criança nasce, ela já nasce e ela cria a memória do parto, que ainda é a memória do feto. Então ela simplesmente vai aumentando aquela memória e ela dá um valor maior naquilo. Ou seja, essa memória de rejeição e de abandono, ela cria forma e ela vira uma ferida, ela começa a doer, ela começa a tomar uma proporção. Então, prestando atenção, quando eu tenho rejeição e essa rejeição começa a crescer, e nos meus primeiros anos de vida, essa rejeição ela fica maior ainda, ela é bem valorizada, o que acontece com a gente? A gente começa a ramificar este sentimento. Eu quero que vocês entendam como que acontece com a memória de rejeição. Você pode conseguir perceber a sua memória de rejeição no corpo. Prestando atenção, não é todo o corpo que reage a essa memória. Mas todas as crianças que são muito magras, excesso de magreza, elas têm memória de rejeição. Já estão trazendo essa memória de rejeição muito forte. E aí elas vão crescendo e pode comer o que for que elas não engordam. Elas estão sempre magras. Já a memória de abandono são pessoas que estão sempre gordinhas. Ela come, ela engorda, ela substitui tudo por comida porque a memória de abandono. Então a gente percebe nas pessoas, a gente se percebe com alguma coisa quando nós estamos com o nosso corpo falando. O corpo começa a sinalizar qual é a memória que eu trouxe e a memória que eu estou cada dia trazendo ela num padrão maior. Todas as pessoas que trazem um defeito, que trazem alguma coisa que chama atenção, que trazem alguma coisa que quando você olha, você bate o olho e já vê o defeito da pessoa, ela tem memória de rejeição trazida. Essa memória vem com ela. E ela vem com aquela memória como um desafio. Ela vem se desafiar, ela vem para curar todo aquele karma daquela memória. Então ela traz isto. E por que a gente vê então numa família que a gente fala assim, a gente é muito parecido, não é? Por quê? Porque além da gente já ter, nós escolhemos uma família que tenha a mesma frequência, que tenha a mesma natureza nossa dessa rejeição, deste abandono e deste medo em excesso. Então, essas pessoas da nossa família, quando a gente fala assim, ela é magra igual a mãe dela, né? A mãe dela também tem rejeição, tem aquele sentimento de rejeição. E aí a gente começa todos os dias crescer mais nisso. Então percebam bem, a memória de rejeição, toda pessoa que tem a memória de rejeição, ela quer sumir, ela tem vontade de sumir, ela se esconde, ela não quer aparecer. Por isso que às vezes a pessoa é muito magra, porque ela não quer aparecer, ela tem vontade de sumir. Tudo que acontece, ela não quer falar, ela quer se esconder. Então, esta memória de traição, de rejeição, ela vai fazer você ter uma memória também de traição. Ela vai atrair personagens na tua vida que vai te trair. Ela pode ser uma traição de algum cônjuge, de um pai, de uma mãe, de um sócio, de um amigo. Mas a memória de rejeição, ela atrai a traição. E aí nós temos tanta vergonha, que a gente quer sumir,
Então, quando a gente recebe aquela notícia da traição, a primeira coisa que a gente faz é: eu quero sumir, não quero, nossa, eu não quero viver, eu não quero nem prestar atenção nisso mais. Então, isso é o que faz a memória da rejeição. A memória da rejeição também, ela traz uma outra ramificação, que é o fracasso. Então, todas as pessoas que têm rejeição, elas fracassam. Então, elas começam a fracassar em tudo. Começa a fracassar na escola, elas começam a tirar notas baixas, depois ela começa a fracassar com os amigos, no trabalho, ela vai fracassando. E essa memória de fracasso ramifica mais ainda e cai na memória de escassez. A memória de escassez também é uma memória de falta. Então, quando nós temos uma memória de escassez, tudo começa a faltar na nossa vida. Então, falta o amor, falta o dinheiro, falta as amizades, falta a paz, falta a tranquilidade. Então, olhem para vocês perceberem o que uma memória de rejeição pode fazer com a gente. Eu nasci com ela, eu comecei a crescer o padrão dela e eu perco o controle da minha memória de rejeição. A partir do momento que eu perco o controle da minha memória de rejeição, o que acontece comigo? Eu começo a dar tudo errado e aí eu entro em sofrimento. Aí é onde eu falo: eu vim nessa vida para sofrer. Mas você não veio na vida para sofrer. Você veio na vida para combater a tua memória de rejeição. Cabe a você fazer com que essa memória de rejeição desapareça do seu campo. Então, esta é a tua chance. Quando você se percebe na Terra, entendendo o que você veio fazer, você consegue entender que você consegue sair desse sofrimento. Bom, então, a memória de rejeição também, as pessoas que têm memória de rejeição, elas tentam agradar todo mundo. Elas tentam ser aceitas de qualquer forma. Então, elas agradam qualquer pessoa que pede, elas não sabem falar não. Elas não têm aquela capacidade de falar assim: não, eu não vou fazer isso para você, não, eu faço. Ela pode não dar conta, mas ela vai fazer. Ela está sempre ajudando, ela está sempre ali fazendo tudo pela pessoa, porque o medo dela de ser rejeitada é tão grande que ela não fala não. Ela não consegue falar não, tá? Quando a pessoa tem essa memória de rejeição e ela ramifica para o fracasso, ela também quer assumir. Ela fica desorientada para assumir. Nossa, eu quero sumir. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou fracassando. Agora, eu quero que vocês entendam que o fracasso, ele não é só um fracasso no dinheiro, no amor. O fracasso, ele é um fracasso em todos os sentidos. Eu não consigo fazer nada porque eu estou sempre fracassando. E eu acho muito interessante que a gente consegue descobrir as memórias dos outros quando eles conversam com a gente. Quando você olha para o outro e olha o corpo do outro, você consegue identificar a memória de rejeição dele fácil. Isso é uma coisa que a gente, quando detecta, a gente fala: poxa, aquela pessoa tem uma memória de rejeição. Mas sabe quando é que a gente percebe também que a gente tem essa memória de rejeição? É quando a gente começa a reparar excessivamente o outro. Quando eu começo a falar muito da outra pessoa e a ver o defeito da outra pessoa, a gente entende que a gente também tem. Então, essa semana eu escutei um comentário de uma pessoa falando assim: fulano é fracassado, fulano é um fracasso só. Tudo que pôs a mão não deu certo, tudo que essa pessoa fez deu errado. Ela tentou fazer tudo na vida, deu errado. E quando eu olhei para aquela pessoa, né, ela comentando isso comigo, ela não estava percebendo o que ela estava falando. Ela também era um fracasso. Da mesma forma que ela estava falando da outra pessoa, ela tinha um fracasso no casamento. Nenhum casamento dela dava certo. Todos os casamentos dela, ela era traída. Todos os casamentos. Ou seja, ela também tinha memória de rejeição, mas ela estava olhando a memória do outro. É claro que eu não falei com ela. Claro que eu não cheguei perto dela e falei: olha a sua rejeição primeiro, para depois você olhar do outro. Nós não podemos apontar nada, porque se eu aponto, eu também tenho. E com certeza, todos nós temos a nossa memória de rejeição. Então, essa memória de rejeição, ela pode ser pequena, ela pode ser grande, mas com o passar dos anos, gente, essa memória pode ficar imensa. Essa memória pode crescer absurdamente.
e ser uma bola de ferro na sua vida. Eu lembro uma vez da Vera Marfesa falar comigo assim: Andréia, eu vejo você, isso há anos, quando eu encontrei com ela no shopping, e para mim foi assim, a coisa mais linda, porque eu só conhecia ela pela internet, de repente eu encontro com ela e parecia que realmente foi um encontro marcado. E ela olhou para mim e falou comigo assim: quando eu olho para você, eu tenho a sensação de que você está num caminhão com uma carga muito pesada, e subindo um morro muito alto, e que você acelera, você vai acelerando, e quando você acha que você deu um passo, né, que o caminhão andou um pouquinho, você olha para trás, ele não andou, e o pior, ele ainda volta. E eu tinha essa sensação. Eu tinha essa sensação de estar subindo um morro, cansada, né, e aquilo me prendendo. E de onde vem isso? São das memórias quando a gente não consegue limpar, e essa memória vai ficando cada dia mais pesada, e ela se torna uma bola de ferro que a gente arrasta por anos e anos, e muitas pessoas são enterradas com essa bola de ferro. Então, quando eu trago vocês aqui para essa autorresponsabilidade, para vocês entenderem quais são as memórias que você está carregando, quantas memórias você carrega que estão virando um padrão dentro de vocês, vinda da rejeição. Então, essa primeira memória, né, do feto e do parto, principalmente do parto, é uma memória do parto, porque quando a gente nasce, né, quando a mamãe entra naquele processo, né, de expulsar a criança, nas contrações, o feto começa a achar que mamãe está expulsando do paraíso, mamãe está me expulsando do paraíso. E quando ela nasce, ela se sente rejeitada, ela acha que mamãe tirou ela do paraíso à força. Quando o médico, então, puxa, nossa, alguém me arrancou, eu estou sendo rejeitada. E naquele momento em que enrola naquele paninho, leva para a mãe beija, vê e depois tira e leva para poder pesar, ela se sente abandonada. Então é ali que ela cria a segunda memória do parto, que é a memória de abandono. Esta memória, gente, quem tem essa memória, e essa memória cresce absurdamente, então é o que eu falei para vocês, ela pode engordar com facilidade. E o que acontece mais ainda com ela? Essa memória, ela quer aparecer em tudo. Ela é engraçada, ela se mostra sempre sorridente e ela quer estar sempre aparecendo para as pessoas. Ela sempre quer mostrar para as pessoas que ela está ali, porque o medo de abandono dela é tão grande, que ela começa a entrar nesse processo de se mostrar. Enquanto o rejeitado quer sumir, o abandonado quer aparecer. Então ele quer aparecer mais do que o outro. Então por isso que ele vai só engordando para poder aparecer, fazer essa troca, né? Bom, o que acontece quando a gente está na infância, na nossa primeira infância, a gente começa na nossa primeira linguagem, E como é essa primeira linguagem? Então vamos lá, eu nasci, então eu já tenho essas duas memórias, de rejeição e abandono, tá? Elas estão ali, tá? E aí de 0 a 3 anos, mais ou menos, a primeira linguagem é a linguagem no qual a criança escuta e no qual a mãe ou o pai faz gestos, né? Ela tá ali, é uma linguagem corporal e a linguagem no qual ela está escutando. E qual é a palavra que mais essa criança escuta nesta época? Não. Não. Não pega isso não. Não, tira a mão daí. Não faz isso. Não pode comer agora. Não põe isso na boca não. Então, são vários nãos. Então, essa é a primeira linguagem que nós temos. O não é a rejeição. Quando eu falo não pega, ou seja, eu estou te induzindo a rejeitar aquilo. Então, eu já falo que não pode. Bom, depois que eu passo dessa linguagem do não, que vem da linguagem do som, né? E da linguagem que os pais, todo mundo faz assim, ó, não. Então, a gente está sempre ali. Então, a linguagem corporal e a linguagem que a gente está falando. Nós vamos passar depois, de 7 a 14 anos, já a começar a entender os nossos sentimentos. E ali, quando a gente começa a entender, nós começamos a entender também que existe uma lei da recompensa. Existe uma lei da recompensa. Olha, se você não
fizer isto, você não vai ganhar aquilo. Se você não fizer mais isso, você não vai ter aquilo. Então começa uma troca, né? Se você não tirar 10, você não vai ter férias. E isso é uma coisa que a gente vem recebendo na nossa educação e das pessoas que estão em volta. De novo, o não. Ou seja, começa a rejeitar. Poxa, então, se eu não tirar 10, os meus pais não vão me querer. Abandono e rejeição. Não, se eu não for obediente, os meus pais não vão me querer. E ali a gente começa então a ser alguém construído. Nós começamos a ser construídos pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelo meio em que nós vivemos. Então essa construção, ela começa a chegar para nós e a gente começa a não entender, chega num ponto que a gente nem sabe quem a gente é. Então, por isso eu falo muito isso para vocês, já falei na parte de depressão, que hoje muitos adolescentes estão tendo depressão, muitos adolescentes estão tentando suicídio e muitos conseguem porque eles não conseguem ter uma referência deles, do que eles querem ser. Eles não conseguem se assumir dentro daquilo que eles querem, porque a construção deles é uma construção muito forte, muito dominadora. E essa construção vem somente aumentando essa rejeição e também este abandono, tá? Então, quando nós aprendemos, né, essa lei da recompensa, a informação que nós estamos recebendo, ela vira uma memória. Então, toda essa informação dessa troca vira uma memória. Então, ou seja, eu tenho que ser boazinha. Se eu não for boazinha, eu não vou conquistar nada na vida. Então, isso é uma memória. Ela fica presa ali dentro, então ela passa da rejeição a ser uma coisa fixa, um padrão fixo na sua mente. Então, você vai acreditar nisso. Então, você transforma, tá, toda aquela informação em algo que você acredita que é uma memória. E essa memória, tudo vai ser ativado nela. A memória de rejeição e de abandono, ela vai ramificando para muitas e muitas coisas. Ela não para de ramificar. O que acontece é que quando nós somos pequenos, quando eles nos constroem, nós somos uma construção de alguém. Mas quando nós entramos para a nossa fase adulta, nós percebemos que nós não sabemos quem somos. Nós não entendemos quem nós somos. E aí a gente se perde, né? A gente fica sem entender. Agora, a única coisa que você tem que lembrar é que você veio na Terra para ser feliz, para transformar o seu karma em dharma através das informações negativas que você tem. Então, quando as pessoas falam assim comigo, nossa, eu sofro muito. Por que você sofre? Entenda o seu sofrimento. Por que você sofre? Ah, eu sofro porque eu não sou muito querida. Se você se sente uma pessoa não muito querida, você tem uma memória de rejeição, uma memória de abandono. Ótimo, já descobrimos. Então, o seu sofrimento está te mostrando aonde você precisa corrigir para ser feliz. E o que acontece é que as pessoas assentam num mar de lamúria do sofrimento dia e noite e não querem se perceber. Então, os adultos, né, eles nos criam. Na fase adulta, nós podemos definir. E aonde nós vamos definir quem eu quero ser e o que eu quero ter? É na fase adulta, de 21 anos, quando a gente realmente batiza aquele setênio e que a gente fala assim, não, agora eu sou um adulto e eu posso escolher realmente o que eu quero. Eu posso escolher o que eu quero estudar, eu quero escolher minha profissão, eu quero escolher. E eu falo muito neste poder de escolha. O que você escolheu para a sua vida? Foi você mesmo quem escolheu? Ou você foi induzido por essas informações que foram colocadas em você ao longo dos anos? E você foi formado principalmente pela informação da memória de rejeição e de abandono. Então, quando a gente vai procurar um emprego, a gente às vezes acredita que não é capaz. Por quê? Porque ali existe uma memória de rejeição. Você acredita que eles vão te rejeitar ali. Se você vai tentar passar num concurso, você acha que você não vai passar, por quê? Porque existe uma memória de rejeição. Aí entra a gente precisar realmente
trabalhar as nossas memórias, tá? Quando você também entra nessa fase adulta, você começa a ter a negação do seu eu verdadeiro. Você nega a sua capacidade de ser feliz, você nega a sua capacidade de conquista, você nega a sua capacidade de fazer o que você quer e que você precisa para ser um sucesso, negando porque você acredita que as informações que existem ali, colocadas em você e trazidas por você, são fortes e são verdadeiras. Mas eu tô aqui para poder falar para vocês que não é verdadeiro. Que essas informações podem sair de você, só depende de você querer tirar isso de você. É você que vai fazer o teu caminho, é você que vai decidir o que você quer. Então este é o grande momento de você realmente se definir e entender o que você quer. Então, hoje eu queria muito trazer para que vocês entendam que a gente pode limpar as memórias da gente, né? Que a gente, infelizmente, não traz em nós aquele hábito de autoanálise. Autoanálise. Eu preciso me analisar. Eu preciso entender o que eu tenho. Eu preciso entender por que eu sofro. Eu preciso entender por que a minha vida não está dando certo. Ao invés de eu ficar reclamando, ao invés de eu ficar ali sentindo mal, ao invés de eu ficar só olhando o lado negativo, eu preciso entender que existe uma forma, sim, uma forma maravilhosa de conseguir limpar essas memórias que eu tenho, tá? Entender realmente o que você sente. Você já parou para entender o que você sente? Quando você está passando por um problema, quando você está com alguma coisa, você já parou para anotar no papel e falar assim, deixa eu anotar o que eu estou sentindo? Deixa eu anotar o que eu estou sentindo. Não, você não faz isso. Você prefere reparar o que o outro está sentindo, você prefere analisar o outro lá fora do que se analisar, se autoanalisar e se perceber para entender o que está passando dentro de você. O que eu estou sentindo? Então, quando você coloca ali tudo o que você está sentindo, porque dentro das nossas linguagens, a linguagem escrita é uma linguagem muito forte. E quando eu escrevo, eu consigo enxergar ali no papel o que eu sou e o que eu estou passando. Então, quando eu escrevo o que eu estou passando e o que eu sou, eu percebo talvez o que eu sou não está batendo com o que realmente eu vim fazer na Terra. Então, se eu coloco assim, eu sou triste, eu sou fracassado, eu sou rejeitado, você não está na via certa. E eu falo muito nos meus cursos o seguinte, quando uma pessoa entra em depressão, quando a pessoa perde o sentido da vida, é porque ela está no lado contrário à missão dela na Terra. Então, ela está indo no sentido contrário da missão. Quando nós estamos entusiasmados, que a gente fala que o entusiasmo é Deus no coração da gente, quando a gente está motivado, que é a gente agindo, né? A gente trazendo em ação o movimento, nós estamos na via certa, nós estamos caminhando para a nossa evolução e caminhando também para a nossa missão na Terra. Mas se eu estou triste, se eu estou só sofrendo, se eu não consigo enxergar, principalmente quando a pessoa não consegue enxergar mais nada. Eu não consigo. André, eu não consigo enxergar uma saída na minha vida. Eu não consigo. Eu já escutei tanto isso. Quando a pessoa fala assim, Andréia, aí ela chora e fala assim, não vejo sentido na minha vida. Eu não estou vendo nenhum sentido na minha vida. É porque ela está tão distante, mas tão distante do que ela veio fazer na Terra, que realmente ela não consegue enxergar nada. A única coisa que ela faz, ela não enxerga, ela sente. Aí ela sente dores, muitas dores no corpo. Eu fiz uma lista aqui para ver se vocês entendem. Olha para ver uma pessoa quando ela é rejeitada, ela tem asma, ela tem bronquite, ela tem enxaqueca, ela tem depressão. Então, ela vive com problema de asma, de bronquite, né? Ela tem sempre aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça. Então, quando nós nos percebemos através das nossas dores, que aí nós estamos afastando, né? Se eu estou do lado contrário da minha missão, se eu estou do lado contrário ao que eu vim fazer aqui na Terra, então eu não enxergo mais nada, tá tudo escuro. Então, eu começo a sentir dor. O corpo começa a gritar e o corpo vai gritando
excessivamente. E aí nós começamos a sentir dores. Nós vamos sentindo muitas dores. E aí as dores do nosso corpo mostram que você está afastando da sua missão. Quando eu começo a me perceber, começo a notar o que eu estou sentindo, quando eu começo a colocar ali no papel que eu preciso melhorar e eu começo uma caminhada realmente de melhora, aí sim, gente, aí eu começo a me perceber no caminho da minha missão. E é neste momento que eu começo a entrar no caminho da minha missão, aí é neste momento que as minhas dores começam a sarar. É neste momento que eu começo a sentir paz. É neste momento que eu começo a ter um olhar realmente para a vida. É neste momento que eu consigo ir nas coisas e na vida. É ali que eu começo a enxergar. Então é neste momento que eu começo a melhorar a minha vida. Mas para que eu melhore a minha vida, eu preciso trabalhar. Eu preciso arregaçar as minhas mangas e começar a trabalhar. Trabalhar para mim. Eu preciso começar nesse trabalho, nessa busca. Porque eu ficar assentado, reclamando e olhando as coisas não dando certo e me olhando afastando cada dia mais da minha missão, eu não vou conseguir. E aí o caminho de volta para a minha missão, ele é doloroso, ele é demorado e às vezes não dá tempo. E aí muitas pessoas vão embora realmente com essas memórias de rejeição e abandono mais afloradas ainda. Então, se você tem a chance aqui e agora de limpar, esse é o grande momento de você limpar essas memórias, tá? Eu tenho aqui, pelo que eu vi, algumas alunas minhas que fizeram comigo essa limpeza de memórias e sabem o que eu estou falando e sabem que a mudança chega. E eu não falo que eu prometo, dentro de uma oficina de memórias, uma cura, porque não é uma varinha mágica. Não é nada que você chegue assim e fala assim, eu vou fazer uma oficina de memórias, a minha vida vai se transformar da noite para o dia. Não. Quem faz a oficina de memórias comigo, quem fez o limpeza de memórias comigo, aliado ao Ho'oponopono, vem numa caminhada todos os dias mudando pouco a pouco. Mas cada mudança e cada descoberta que eles fazem, eles me passam uma mensagem falando, Andréia, você não sabe o que eu acabei de descobrir em mim. E aí ela fala, o que você acha? Eu falo assim, olha, eu acredito que possa ser isso, que se você fizer essa ferramenta, vai melhorar mais ainda. E ela começa a trabalhar. E aí ela vem trabalhando. Então é um processo de trabalho. A oficina de memórias não é uma oficina, eu quero que vocês imaginem uma oficina, tá? No qual você leva seu carro lá para consertar. E não é uma coisa que você conserta ali da noite para o dia. Tem carros que ficam um dia, 2 dias, meses, né? E dá defeito de novo e você manda para a oficina de novo e passa mais um ano, seu carro precisa, você sempre tem que estar ali fazendo a manutenção do seu carro. E é o que eu falo também, nós precisamos fazer a nossa manutenção diariamente. E aí muitas pessoas falam assim, né, na oficina, Andréia, quantas vezes que eu tenho que limpar? Eu vou ter que limpar isso sempre? E eu falo, quantas vezes você toma banho por dia? Você toma um banho por dia, um banho por semana, um banho por mês, um banho por ano? Como é que é essa situação do banho? Não, eu tomo todo dia. Então é a mesma coisa. É a gente trazer esse trabalho de limpar todos os dias. E somente assim nós vamos voltar para o nosso caminho, nós vamos chegar e nós vamos voltar para o nosso caminho, né? A oficina de memórias, a gente não trabalha somente limpando. A oficina de memórias, a gente mostra a quantidade de ferramentas que você pode limpar a sua memória. E não é pouca, não é pouca. Na oficina de memórias, a primeira coisa que você aprende é conhecer quantos corpos você tem. Você tem exatamente 8 corpos sutis, né? A gente trabalhou 7 corpos sutis e são 8 que é o nosso campo áurico. Então, este campo é muito importante que a gente possa entender como bloquear a entrada e a saída de alguma coisa. Então, quanto a esse corpo áurico, que são várias camadas de cores, né? Que a gente fala que é o arco-íris nosso, quando essa parte nossa começa a danificar
Porque nós estamos afastando do nosso propósito. Nós estamos com as nossas memórias poluídas. Nós não estamos conseguindo enxergar nada. Então, nós começamos a danificar algumas cores dos nossos chakras que estão nesse campo nosso, que é de nossa proteção. Então, nós deixamos muita coisa entrar em nós. Nós damos abertura para as coisas chegarem até nós. Então, é onde você fala assim, nossa, eu fui num lugar e eu voltei sentindo muito mal. Quando eu cheguei em casa, eu estava assim, é mal olhado, né? Então, a pessoa fala, isso é mal olhado. Tenho certeza que foi mal olhado que eu peguei na rua. Se você pegou um mal olhado na rua, é porque você está com o teu campo aberto. Então, você está numa frequência tão baixa que você atraiu aquela frequência daquela pessoa que te olhou com mal olhado. Então, tudo é uma questão de você trazer para você. Você está trazendo isso para você, né? Outra coisa que nós trabalhamos na nossa oficina são com os nossos florais. Os florais, porque, gente, é muito complicado quando a gente não tem força para poder fazer todas as atividades. E isso eu escuto diariamente. Nossa, Andréia, eu tô sem força. Eu tô com... Nossa, eu tô assim, ó. Eu me sinto uma fraqueza que eu não sei o que eu faço. Então, aí a gente entra com os florais. Os florais, eles vão trabalhar neste campo todo. Os florais vão trabalhar nos nossos corpos sutis. Vai equilibrar, vai entrar nos nossos chakras, vai passar para o nosso organismo. Ele vai tratar o nosso ser e ele vai fazer essas limpezas. Então, nós trabalhamos com esses florais, primeiramente, quando já começa a fazer, eu falo, vamos fazer um floral. E a gente faz o floral para fazer essa limpeza. E hoje nós temos os nossos florais dos araxás, que tem um resultado que é muito rápido. Então, aquilo é para nos ajudar e aquilo vai ajudando para a gente conseguir as nossas tarefas. Depois nós começamos a trabalhar o que são os nossos padrões. O que são os nossos padrões? Os nossos padrões são aquelas memórias no qual a gente tem a rejeição e o abandono, que passa para fracasso, passa para frustração, passa para escassez, passa para traição. Então, essas memórias acabam que elas ficam padronizadas. Ela vira um padrão holográfico que vai atraindo tudo em volta de nós que é referente àquilo, que é referente àquela memória. Então, se eu não limpo as minhas memórias, se eu continuo deixando elas crescerem, eu vou casar a primeira vez, eu vou casar a segunda, eu vou casar a terceira e eu vou estar sempre sendo traído. Se eu não limpar, é isso que vai acontecer comigo. Se eu estou trazendo uma memória de escassez, eu posso ganhar dinheiro que eu vou perder o dinheiro. O dinheiro vai sempre correr de mim. Então, eu vou estar sempre adoecendo. A doença vai chegar para mim com muita facilidade. Por quê? Porque o padrão, então vocês vão entender o padrão de vocês. Então vocês vão aprender a identificar através de uma ferramenta do coaching qual que é o seu estado presente. Como eu estou agora? Quem eu sou agora? Né? Então essa é a questão que eu falei para vocês. Se vocês não conseguem entender o que vocês têm e o que vocês são, como que vocês vão conseguir ser felizes? Então a gente não consegue. Eu vou trazer para vocês também uma parte que chama leucócitos. Gente, isso é tão importante, tão importante. Estou tomando uma água. Eu queria que vocês lembrassem quando os pais da gente falavam assim, não bebe no copo do outro, não. Não bebe no copo do outro, não. Lava o copo primeiro. Ai, que nojo, não bebe no copo do outro, né? Muita gente já eu não sei aqui se vocês realmente passaram por isso. Mas a gente sempre tinha isso, não bebe não. E a gente fala assim, nossa, mas ele não pode ter nojo. Não, não é uma questão de nojo. É porque a gente tem informação da gente através da saliva. Essas memórias nossas ficam no copo. Essas memórias nossas passam pelo beijo. Essas memórias nossas passam pela relação sexual. Então, se nós não tivermos um cuidado, nós atraímos essas memórias do outro através do que está deixado no copo, através do que a gente está beijando, através da nossa relação sexual, a gente pega a memória do outro e a gente fica com aquela memória. Então, olha o cuidado da gente ter. Vamos entender bem o que são as nossas emoções, o que são os nossos sentimentos, né? E vamos aprender tudo sobre o
Ho'oponopono. Tudo sobre o Ho'oponopono. Que ferramenta maravilhosa que é. As limpezas que ele gente. Eu uso o Ho'oponopono há muitos anos. E eu também comecei a fazer meu primeiro curso de filosofia humana, foi com anos, minha bagunça para eu fazer com isso própria. E eu fiz esse curso e tudo que eu mandava fazer, eu fazia. Então, não é mentalizar, falava positivo, não falava positivo, falava positivo. Mas nem sempre as coisas eram do jeito que eu falava e do jeito que eu pensava, né? E ali eu vim trabalhando anos e anos, estudando, lendo, fazendo todo tipo de curso, até entender que existe emoção e existe sentimento, e existe o comportamento. E que um está ligado no outro. Que não adianta só eu ficar no comportamento falando excessivamente se eu não conseguir pensar e sentir. Eu preciso sentir. Se eu não sinto, eu não consigo realmente passar aquilo para dentro de mim e realizar o que eu desejo. Então, com o Ho'oponopono foi a mesma coisa. Eu percebia ao longo dos anos que eu fazia muito Ho'oponopono. Tinha resultado? Sim, tinha resultado. Mas nem sempre era o resultado que eu queria. Então vocês vão entender por quê. Porque talvez as tuas memórias de rejeição e abandono, elas sejam tão fortes, mas tão fortes, que mesmo fazendo o Ho'oponopono, ainda fica difícil de você controlar. Vou ensinar para vocês o que é base, o que são as nossas bases emocionais, o que são nossas cordas de Aka, que eu sempre falo nas cordas de Aka, que é aquilo que a gente tem que vem daqui para cá e daqui para cá. Esse encontro de equilíbrio dentro das cordas de Aka. Todos nós temos um cordão psicoenergético formado com outra pessoa e que nós estamos buscando essa pessoa através da nossa frequência. Também a gente trabalha através da neurociência como são liberadas todas as nossas memórias. Tudo através de uma explicação dentro da neurociência. Como fazer essas limpezas. E muito interessante também que a gente fala assim, a nossa casa, às vezes, de tanta briga que a gente tem, de tanta desarmonia que a gente tem dentro da nossa a casa começa a ficar impregnada também de memórias. E no Oficina de Memórias tem uma parte que é só de fitoterapia, onde você vai aprender a fazer o óleo de alecrim, como fazer a limpeza com alecrim, do seu ambiente, de você, tudo através do alecrim. Nós vamos aprender a fazer respirações, como são as nossas respirações. As pessoas, hoje eu ainda vi uma pessoa falando assim, respirar é tão fácil que a gente não percebe. Então, respirar é tão fácil que a gente não percebe que o ar está entrando e saindo. Mas quando a gente percebe a importância desse ar que está entrando, desse ar que está saindo, nossa, tem um resultado de limpeza que vocês não têm ideia. Nós vamos entender o que é a expansão da consciência, tá? O que são as nossas frequências, quais as frequências que eu estou trazendo, quais as frequências que eu trago dentro dos meus 7 corpos e qual a frequência que eu estou emanando e como eu posso ativar essa frequência. Além da gente entender como eu ativo a minha frequência através dos comandos quânticos, quem tem o conhecimento da radiestesia, quem trabalha com radiestesia, vai aprender a ativar essa frequência através da radiestesia. Então, vai aprender como que faz. Então, eu tenho muitos alunos que são terapeutas, eu tenho alunos que são psicólogos, muitos terapeutas que já estão trabalhando com a radiestesia e fazem esse comando de limpeza e o comando de ativação dentro da mesa radiônica, tá? Vocês vão aprender a água solar azul, como que ela faz, a formação também, nós vamos aprender o que é a formação, o que já existe de bom. Então, lembra no começo da live que eu falei para vocês, quando a gente entra numa oficina e que a gente quer trocar tudo aquilo que está ruim e colocar novo, mas existe a peça original limpinha que precisa brilhar, que é só limpar. Então, nessa formação, a gente aprende como eu vou lapidar o que já está dentro de mim para que possa brilhar, tá?
Vocês vão aprender o que é gratidão dentro da neurociência. O que é gratidão ativa, o que é gratidão passiva, como ativar a gratidão e fazer com que a gratidão traga para você aquilo que você deseja. Vocês vão entender o que é, nós vamos aprender como ativar a prosperidade também dentro deste quadro de radiestesia. Vocês vão entender o que é ocitocina através dessa gratidão e o que a ocitocina faz. O que faz? Vocês vão ativar memórias, vocês vão ativar as memórias de vocês. Mas não é ativar as memórias ruins. As memórias ruins nós vamos limpar e nós vamos eliminar. Nós vamos fazer tudo o que nós podemos para sair desta vida com as nossas memórias em perfeita condição, para não carregar nada de ruim. E principalmente vocês vão ter exercícios diários. Vocês vão aprender. Também eu consigo dar no finalzinho algumas noções do que é o Grigori Grabovoi. Hoje, para vocês terem uma ideia, Arome Luz fez para mim um óleo essencial preparado para o limpeza de parto, que é o limpeza de rejeição e abandono, essas memórias. E eu coloquei hoje, vou fazer o uso dele por 21 dias e mais o óleo essencial que ela produziu para mim do Ho'oponopono. Vocês não têm ideia do quanto eu comecei a me sentir bem depois de colocar o óleo essencial. Então tudo isso vai ser passado para vocês. Tudo isso está no Oficina de Memórias, tá? Aí você fala assim, Andréia, isso é cobrado? Eu falo para você, sim, é cobrado. É o meu trabalho, é um trabalho de anos, é um trabalho de muita vivência, de muita experienciação, é um trabalho de muito amor, é um trabalho que eu amo realmente. Quem fez aqui, que está aqui comigo e que fez essa limpeza de memória, sabe o tanto que eu acolho os meus alunos, sabe o tanto que eu estou ali para ajudar nessas limpezas, sabe o tanto que eu faço para que as pessoas consigam realmente limpar tudo isso. Então são 4 dias de curso, são 2 ou 3 horas mais ou menos, começa com 2 horas, mas eu posso esticar até 3 horas, não tem problema nenhum, a gente vai tocando até a pessoa entender. Então são de 2 a 3 horas por dia. Eu monto 3 salas de aula, de manhã, à tarde e à noite. Então se você não puder assistir de manhã cedo, você pode passar para tarde, você pode circular nas salas de aula, tá? Então eu faço 3 turmas. Depois que a pessoa acaba de fazer o curso, né, esses 4 dias de curso, ela entra para o imersão. Gente, esse imersão, ele é assim fantástico. O imersão, você trabalha 15 dias ali. Você me escuta de manhã e você me escuta à noite no imersão, onde a gente vem limpando e ativando, limpando, ativando. Todas as manhãs e todas as noites vocês estão recebendo isso, estão sendo acompanhados, tá? Tem mentoria. Quando a pessoa fala assim, André, eu preciso conversar com você. Pode conversar, pode passar mensagem para mim, pode entrar no meu WhatsApp e eu vou estar ali fazendo a mentoria daquela pessoa. Eu mando todo o material de apoio, Inclusive, eu mando as ferramentas todas, que a gente chama de baralho de ferramentas. A pessoa pode mandar imprimir esse baralho de ferramenta, pode colocar o baralho na madeirinha ou pode colocar no PVC, tá? E você vai tirando uma cartinha, todas as vezes que você está se sentindo que você não dá conta, você tira uma carta, que é uma ferramenta, e você vê a ferramenta que você precisa usar, você usa aquela ferramenta, e aí você consegue. E toda a sala de aula é montada pelo Meet, tá? Ele é um curso ao vivo, né? Ele é presencial ao vivo, no qual nós trabalhamos ali tirando todas as dúvidas, ali todo mundo junto, uma sala de aula, nós montamos uma egrégora e abrimos um campo ali que a gente já pode começar a limpar as memórias da gente dentro daquele campo na própria aula, tá? E Andréia, quanto custa isto? Bom, eu te pergunto, quanto custa ficar livre das suas memórias de rejeição e abandono? Quanto custa você começar a dar o primeiro passo para a sua plenitude? O primeiro passo para viver em paz, o primeiro passo para você respirar paz, para você respirar tranquilidade, para você viver o seu eu. Qual é o preço disso tudo?
E eu posso te dizer que ele vai custar menos, bem menos, do que você arrumar seu cabelo todas as semanas, né? E até os homens aqui, algumas coisas que os homens fazem, alguns vícios que os homens têm, vai sair bem mais barato. Então hoje nós estamos com essa promoção que são 12 de R$52. Preste atenção, 12 de R$52 para você fazer um super curso, uma super oficina e você passar pela sua vida aqui buscando realmente essa plenitude. Quem está aqui, que fez o curso, sabe que é uma caminhada longa, não é uma varinha mágica, mas é uma caminhada muito boa, é uma caminhada tranquila, é uma caminhada de descobertas contínua. Todos os dias você se descobre, todos os dias você muda a sua chave, você vira aquela chave para uma coisa melhor. Para de realmente passar sua vida sofrendo. Não tem necessidade de sofrimento. E eu estou aqui, através do Oficina de Memórias, para ensinar você a sofrer menos, a viver mais, a existir, viver e existir. Não simplesmente passar por essa vida. É passar tendo a certeza de que você está fazendo o melhor por você. E enquanto você não for melhor para você, você não vai conseguir ser melhor para as outras pessoas. Quem não consegue ser melhor para si, não consegue ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, uma boa mulher, um bom marido. Porque a gente fica preso, arrastando aquela bola de ferro. E está na hora de se libertar dessa bola de ferro que você vem carregando anos e anos na sua vida. E por quê? Porque ainda existe na sua mente uma memória padronizada, codificada, que é um código que está aí todos os dias sendo acionado, todos os dias, por todo tipo de lembrança. E é muito triste. Essa semana, uma pessoa falou comigo assim, eu choro muito, eu sofro muito, eu vivo sofrendo e choro excessivamente. Por que você chora? Por que você sofre? Porque eu tive uma vida muito simples. E eu percebo que as pessoas me olham ainda como se eu fosse muito simples. E hoje ela tem dinheiro, hoje ela consegue fazer tudo o que ela quer. Mas a rejeição não saiu dela. E ela continua achando que ela tem uma vida de escassez. Ela continua achando que ela ainda tem aquela vida antiga. E ela não se valoriza. Então, ela pode ter o dinheiro que for na vida. Mas o sentimento de rejeição não vai sair dela. E então, ela vai ter problemas, não só depois futuramente com o dinheiro, mas com o amor, com tudo. Porque se a gente não consegue enxergar daqui para frente a nossa realidade, que é a nossa verdade, que é Deus, a nossa verdade, que são as coisas boas, a nossa verdade, que é a felicidade, essa é a nossa verdade. E as pessoas falam assim, o mundo está cada dia pior porque nós estamos enxergando o mundo com os olhos de cada dia pior. Mas o dia que eu começar a entender que Deus não fez um mundo ruim, que Deus não traz infelicidade e que se eu sou filha de Deus, eu sou herdeira de tudo que Ele tem e eu tudo posso porque eu tenho isto, aí sim a vida realmente vai melhorar. Então é isso que eu quero que vocês saiam daqui pensando muito nisso. Vocês não vieram na vida para sofrer, porque vocês são filhos de Deus, herdeiros da riqueza de Deus, porque Deus é riqueza. Olha tudo em volta e vocês vão perceber a grande riqueza que é Deus. Então, como herdeira, eu tenho o direito de ser feliz, sim. Então, a minha herança tem que ser a felicidade e não a rejeição e o abandono. Então, só você pode mudar o seu destino, só você pode mudar a sua estrada, só você pode realmente mudar tudo aquilo, entendendo cada dia mais como fazer. E eu trago isso para vocês, a oficina de memórias. Se alguém tiver interesse de fazer essa limpeza de memórias, a oficina de memórias comigo, no meu Instagram, entra lá, peça as informações, deixa o telefone lá, eu mando para vocês o PDF com todas as explicações. Esse vídeo aqui, essa live, vai ficar no YouTube. Então, se vocês quiserem mandar para os seus amigos, mandarem para as pessoas entenderem o que é o trabalho, né? Aqui eu estou vendo a Norma fez comigo, né? A Norma conhece o meu trabalho, sabe, conhece tudo, ela já faz o Neurocoach, Mulheres Poderosas, junto comigo. Então, sabe que eu acompanho, sabe que eu acolho. E eu estou aqui para acolher você. Agora é a sua vez realmente de ser acolhido pela Oficina de Memórias. Então, entra lá, deixa o seu telefone,
peça o PDF, eu mando o PDF para vocês entenderem tudo que tem nesse curso maravilhoso que mudou a minha vida, com todas as ferramentas que tem. Ele tem 11 ferramentas que mudou a minha vida e que muda a vida de muita gente, vira a chave da vida de muita gente. E muita gente é ali que começa a entender que não precisa sofrer. Então, quem colocou aí que passa a vida sofrendo, você não precisa sofrer. Porque quando a gente fica só nesse sofrimento, é sinal de que a gente está sofrendo de APD, amor pela dor, buscando amor pela dor. Então, você precisa viver uma vida de felicidade. É isso. Deixei aqui, bastante informação para vocês, para que vocês entendam quais são essas memórias. Lembrando que a rejeição, ela ramifica para traição, para fracasso, do fracasso ela ramifica para escassez, né? Que a rejeição, quem sofre de rejeição quer sumir na vida. E quem sofre de abandono quer aparecer para todo mundo na vida, quer ser aquele que chama a atenção. Que as pessoas que sofrem de rejeição, elas querem sempre ajudar todo mundo. Eu quero ajudar todo mundo. E quando essas pessoas não valorizam o que você faz, a rejeição é maior ainda. Então, é só fazendo aqui, um apanhado de tudo que foi falado aqui e que vocês se autoanalisem. Você tem rejeição ou abandono? Ou você tem os dois? Além do que você tem da rejeição e abandono, aonde foi a ramificação das tuas memórias? E a minha pergunta final, de 0 a 10, quanto você quer ser feliz? De 0 a 10, o quanto você quer transformar a sua vida ainda nesta vida? Eu já vi tanta gente falar que vai deixar para depois. Eu já vi tanta gente falar que vai deixar para a próxima encarnação. Você nem sabe se vai voltar. Então começa agora. É agora o seu momento. De 0 a 10, o quanto você quer? Isso mesmo, 10. A Fátima está aqui, Tharise, Tharise também minha aluna. E Tharise sempre fazendo todos os exercícios, sempre cada dia melhorando mais. É um orgulho de aluna. Norma também é um orgulho de aluna. E eu tenho aqui alunos que são orgulho. Gorete, que eu vi agora. É muita gente que está aqui que realmente, assim, são pessoas que todos os dias a gente vê a transformação. E a gente vê a transformação também pelo corpo, Porque eu falei do corpo. A gente consegue se identificar através do corpo. E a gente corrige tudo isso e o corpo começa a voltar e as nossas doenças começam a sumir. Então, gente, quem quiser fazer a oficina de memórias, vem comigo. Dia 22, 23, 24, dia 25 de setembro. Mas não pensa muito não, porque eu não coloco muita gente na sala de aula. Eu não gosto de muita gente justamente porque eu gosto de acolher todo mundo. Eu gosto de abraçar todo mundo e trabalhar junto com elas. Porque cada memória tua que você limpa, a minha também limpa junto com você. É isso. Uma boa noite. Essa live vai ficar agora no YouTube e vou passar o link. Quem quiser rever a live, passar essa live para outras pessoas, passem essa live. Mostre para as pessoas realmente o quanto é importante, gente, limpar. 99% da nossa população ainda vive com memórias impregnadas. Somente 1% já chegou na consciência dessa limpeza. Então vamos fazer parte desse time e aumentar essa porcentagem na Terra. Um beijo enorme, uma excelente noite para vocês. Que os sonhos de vocês sejam abençoados e de muita limpeza. Gratidão.